Você já percebeu que algumas áreas da vida parecem dar nó e, por mais que você queira seguir, tudo volta para o mesmo lugar? Pega sua xícara de chá, respira fundo e vem comigo para mais um chá de lavanda. Porque hoje eu quero te convidar a imaginar a sua vida como um fio longo, inteiro, como um fio de barbante. E imagine que a cada experiência difícil da sua vida, um nó é criado. Alguém que foi embora quando você mais precisava. Quando alguém fez você se sentir pequeno através de uma humilhação. Aquela pessoa que prometeu te amar e quebrou essa promessa. O momento em que você deu o melhor e ainda assim foi punido. Aquela pessoa que saiu da sua vida sem dizer nada. Tudo isso são situações que podem gerar um trauma. E junto com o trauma quase sempre nasce uma crença. Se alguém importante saiu sem explicação, por exemplo, a dor da perda pode se transformar na crença de que, se você confiar novamente, vai perder de novo. Que tudo que é bom não permanece, que você não sustenta relações. Então imagine que cada crença criada a partir da dor vai formando um nó nesse barbante que é a sua vida. No começo ele é longo, mas aos poucos vai se encurtando com tantos nós. E sem perceber, você começa a acreditar nisso. Você começa a acreditar que não tem sorte no amor, que não merece a atenção de ninguém, que ninguém presta, que os outros são mais inteligentes, mais atraentes, que tudo que você faz afasta as pessoas. Mas percebe, você não nasceu acreditando nisso. Você não nasceu com esse nó. Essa crença começou em algum momento. Talvez no dia que você viveu uma experiência que não deu certo. E sim, a sua dor é legítima, a sua mágoa também. Mas não é verdade que você precise se manter no sofrimento. Você pode tratar essa dor, deixar de se identificar com essa crença e se permitir novas experiências. Eu estou trazendo o exemplo do relacionamento, mas isso vale para tantas outras áreas da vida. Então eu te convido a refletir. O que te feriu, te magoou ou te assustou tanto a ponto de te impedir de avançar? Ou o que te feriu tanto que fez você se distrair com outras coisas para esquecer o que aconteceu, inclusive se esquecendo dos seus sonhos? E talvez a pergunta mais importante agora seja: quem é você sem esse nó? Em outras palavras, quem é você sem essa crença? Quem é você se voltar a acreditar que é capaz, competente, verdadeira, suficiente? Agora, enquanto você me ouve dizer isso, em que parte do seu corpo isso toca? No peito? No estômago? Na garganta? Percebe? O seu corpo expressa aquilo que você ainda não conseguiu dizer ou nomear. Muitas pessoas comentam comigo: eu nem sei o que falar numa terapia, nem sei como começar ou o que eu devo falar. E eu digo: fala sobre isso que dói, fala sobre esse nó, essa dor que nenhum exame clínico responde.
essa é a dor na alma que eu sempre comento nos meus vídeos. Fala sobre aquilo que você parou de fazer, sobre o desejo que você tem e não consegue viver, sobre o medo que te paralisa, a insegurança que te mantém preso, sobre aquilo que você quer muito, mas alguma coisa dentro de você muda a rota. Porque o sofrimento começa justamente aí, quando você não entende por que não consegue viver o que deseja. E olha, isso não está no superficial. Não é só mentalização, força de vontade ou querer é poder. Muitas vezes isso é o modo sobrevivência, é o jeito que você encontrou de viver a vida, de dar um jeito nas coisas. Vira uma máscara social, um condicionamento. Por dentro, a dor continua latejando. E quando a crença continua viva, a dor se repete. E quando alguém me diz, fiz terapia por anos e não adiantou nada, a pergunta é, por que não buscou outro terapeuta, outro método, outra forma? Porque às vezes, até não encontrar o caminho, faz parte da crença. A crença de que não tem jeito, a crença de que você não merece curar, a crença de que ninguém entende você. E no fundo, isso muitas vezes é o medo, é raiva, um apego à injustiça do que aconteceu. E eu digo isso porque eu mesma já vivi essa situação. Já me apeguei à ideia de que foram injustos comigo, até perceber em terapia que essa crença estava me impedindo de viver o que eu desejava. E eu sentia muita raiva. E eu chorei. Eu chorei igual criança quando eu percebi isso. Mas depois veio um alívio no peito, uma leveza. E hoje a pergunta é: por que a gente demora tanto para fazer esse movimento? Talvez por medo, por raiva, por apego, e eu acredito também que pela falta de informação, de conhecimento. Por isso eu faço esse podcast, porque o conhecimento liberta, mas a coragem também. Coragem para chorar, para falar, gritar, para colocar para fora tudo aquilo que dói. E quando você solta o primeiro nó e sente o efeito disso, os próximos ficam mais fáceis, porque você entende o processo e aceita esse processo, e começa a acreditar na sua capacidade de desfazer os nós. E para finalizar, eu quero deixar uma reflexão. Talvez você não precise desfazer todos os nós hoje. Escolha uma lembrança, uma dor, a que mais apareceu na sua mente enquanto você me ouvia. É por esse nó que você começa. E entenda que a sua vida não é o nó. A sua vida é o fio. Eu sou Andresa Maia, psicanalista espiritualista e idealizadora desse podcast. Se fez sentido para você me ouvir, então me ajude a levar essa informação para outras pessoas. Talvez alguém precise ouvir isso hoje. Que você fique bem e eu te espero no próximo episódio.